E hoje nós vamos te ensinar o passo a passo da montagem e centralização de uma roda em casa, sem ter nenhum equipamento muito preciso, tudo na gambiarra. Eu acho que você vai gostar. Para montar a roda, é claro, você vai precisar de um aro, de um cubo, de 36 raios, dependendo do modelo da sua roda, esse número varia, e de 36 dessas pecinhas, esses niplezinhos que vai na ponta do raio e rosqueia. É claro que a lista de material você deve saber aí decorado, né? Agora o que você não sabe com certeza é como colocar tudo isso no seu lugar certinho e fazer essa roda virar uma roda de verdade. E as peças que eu estou usando nesse vídeo é tudo reaproveitado, então você pode ver que está tudo um pouco enferrujado. A ideia é te mostrar do jeito simprão da coisa, tudo na gambiarra, então não tem muito lenga-lenga aqui não. Vamos colocar essas peças velhas no lugar certo e botar essa roda para rodar. O primeiro serviço é apenas com o cubo na mão e eu vou colocar os raios de para baixo. Eu tenho que colocar um sim, um não, um sim, um não. Isso significa que eu vou pular um furo e colocar no próximo. É bem simples, só tá difícil para mim fazer aqui na câmera, não estou enxergando o outro lado, mas não tem segredo. Colocar um sim, um não, um furo sim, um furo não, um furo sim, um furo não. Você vai ver que termina certinho aqui, ó. O padrão do raio é esse, ó. E isso aqui, como você viu, não tem segredo nenhum, é moleza. Pula um raio sim, um raio não, você acompanhou, né? Entendeu? A próxima etapa já tem um certo segredo. Vou te mostrar com um detalhezinho malandro aqui. Você pode ver no aro que um furo é desalinhado para cima, o outro é desalinhado para baixo. O outro é para cima, o outro é para baixo. O outro é para cima e o outro para baixo. E assim no aro inteiro. Isso aqui é no aro comum, no aro VMAX. No aro aero não tem nada disso, você desconsidera. Que você pode ver que o cubo está apontado para cima, todos os raios estão para baixo. E nós vamos escolher aqui no aro um desses piquezinhos que está para cima. Ele está desalinhado para o lado de cima. Se você for montar com aro aero, desconsidera. Aí nós vamos colocar um raio aqui dentro. E pegar essa peçazinha que rosqueia no raio e rosquear. Um pouquinho só de volta, não precisa apertar muito, porque senão atrapalha depois. Aí nós já podemos voltar o raio. Nós pegamos o próximo raio que tem aqui no cubo. Qual é o segredo agora? Esse próximo furo à direita, porque aqui eu também estou montando à direita, não sei na posição do vídeo como vai estar. Esse próximo furo, nós vamos ter que pular ele, que ele é do raio do outro lado da roda. Esse próximo furo que está para cima, ele vai ser desse raio aqui, ó. Uma comparação, não propriamente desse. Agora o outro que está para baixo é do outro lado, do lado da roda. E aqui nesse é o que nós vamos colocar. Resumidamente, você vai ter que colocar o primeiro raio, pular 1, 2, 3, colocar o segundo. Já vou adiantar para você, ó. O próximo raio você vai fazer a mesma coisa, pula 1, 2, 3, coloca o terceiro. E assim sucessivamente. E é muito importante aqui no final, depois que você montar todos os raios dessa etapa, você perceber que está tudo simétrico. Não pode ter nenhuma diferença. Todos os raios têm um intervalo de 3 furos de um para o outro. E aqui no meio também é um raio sim, um raio não. Um raio sim, um raio não. É importante estar tudo certinho, porque se você errar, a próxima parte da roda não vai dar certo. Então você faz com calma, no capricho, para não ter nada errado, para depois dar tudo certo. Agora o que nós vamos fazer é continuar a montagem do outro lado da roda. Basicamente nós vamos repetir tudo que nós fizemos, só que do outro lado. Então eu vou enfiar um raio aqui da mesma forma, daqui para lá. E eu tenho que achar a posição que ele fique o mais reto possível. Se eu colocar para cima aqui ele vai ficar torto, para baixo também. Aqui ele fica reto. Basicamente isso que eu tenho que achar. E aí eu acabo de terminar ele, passo e eu venho no próximo furo, seguindo a sequência aqui, ó. Vamos repetir. O raio tá reto desse jeito, por baixo desse. Aí eu venho e coloco no próximo furo abaixo desse. E aí é só eu passar aquela pecinha. O que nós vamos fazer aqui é novamente igual. Eu vou pular um furo, colocar no de baixo. E aí eu venho
Antes eu tinha ficado embaixo desse raio, eu vou colocar embaixo do outro. Basicamente seguir a sequência, não tem mais erro. Passo o furo aqui, parafuso a pecinha e é só fazer de novo a mesma coisa. Pulo um furo, ponho no outro. O raio que eu tinha seguido antes como guia era o de cima, coloquei um abaixo dele, eu vou fazer igual no de baixo, no próximo furo. E o que nós temos agora é uma roda completamente desagonçada. Ó. Você pode ver que tá feio pra caramba. Mas quando a gente ajeita ela e dá uma leve torcida no cubo para frente, começa a ajeitar os raios, a roda já começa a se encaixar perfeitamente. Dá bastante trabalho essa parte. Tem que colocar os raios aqui certinho nos furos e forçando o cubo no meio para rodar a roda aqui, para o raio ficar torcido. Você pode ver que já está bem mais ajeitado do que estava antes, ó, o formato de uma roda de bicicleta. Só que se eu soltar a mão, isso aqui vai bagunçar tudo de novo. O que nós vamos fazer agora? Pegar um raio e, diferentemente, em vez de passar de fora para dentro, nós vamos passar de dentro para fora. Deixa eu fazer o contrário para você ver melhor. Eu passo ele aqui e vai ficar ao contrário dos outros. E o que nós vamos fazer agora? O raio que já tem na roda está torcido para cá. Só que o nosso que nós vamos colocar agora vai ser torcido ao contrário, o modelo de uma roda. Nós vamos andar com ele aqui até ver onde que ele se encaixa melhor. Ele se encaixou bem aqui. Aqui ele já não vai ficar sobrando muito em pé. Aqui mais ou menos nós temos que achar a posição que ele se encaixa melhor. Lembrando, é claro, que como esse raio que eu estou colocando está do lado de cá, os furos têm que estar um pouquinho desalinhado para cá, tem o furo certo. Não posso colocar naquele, tem que ser nesse aqui. Se você estiver montando num aro aéreo, você lembra que é um furo de cada lado da roda, então fica fácil, um desse lado, outro lado de lá, um de cá, outro de lá. Aí tá moleza. O que eu preciso é apenas colocar esse niplizinho aqui em cima agora e seguir a sequência. Você viu que está bem adiantado e agora está basicamente pronto. Sobrou só os buracos que falta dos raios do outro lado. E aqui do outro lado é a mesma coisa, o mesmo serviço. Só analisar e ver qual que é o buraquinho que se encaixa melhor e acabar de colocar. Você consegue ter uma certa noção aqui olhando nos raios de baixo. Você consegue deixar mais ou menos alinhado igual. Não tem segredo. Só continuar a montagem. Lembrando, é claro, de colocar sempre os raios de dentro para fora agora. E o pior de tudo é que tinha um raio quebrado e que ele vai me fazer falta. Tá faltando aqui na roda. É uma roda de aro 24, eu não tenho nenhum raio desse aqui, eu vou ter que comprar. Mas dá para continuar a montagem com um raio faltando, aí dá para você entender. Você pode ver que a roda ainda está frouxa, tá tudo muito esquisito. O que eu vou fazer agora é usar uma chave de fenda e começar a apertar todos esses niplizinhos na mesma quantidade. Eu vou rodar uma quantia boa aqui dele, e a hora que eu perceber que o raio aponta aqui, aí eu paro de apertar e aperto o outro. Você pode ver que a cabecinha do raio surgiu ali, ó. Eu vou parar de apertar esse e começar a apertar o de baixo. E esse serviço é bem nojentinho, demorado, eu te aconselho a sentar num lugarzinho. Aliás, desde o começo é bom fazer esse serviço sentado. Tô fazendo aqui para poder mostrar no vídeo e é bem difícil, viu? Nem sei como é que tá saindo esse vídeo aí, se vai dar para você entender direito, mas acho que dá sim. Eu vou sentar e continuar, acabar de apertar tudo isso aqui e já te mostro como é que ficou depois. Ó, depois de mais ou menos uns 20 minutos, está tudo apertadinho os raios. Eu também utilizei uma chave de raio, porque só na chave de fenda não deu para chegar. Então usei uma chavezinha de raio.
E aliás, você vai ter que ter uma dessa, ou compra ou improvisa uma. Não vai ter como centralizar a roda, que é o próximo passo, sem ter uma chave dessa. Essa aqui é uma original, essa aqui eu improvisei com rolamento, vai vendo, ó. Então não é muito difícil de fazer não. Dá teus pulos aí, né? Vamos agora para a próxima parte, que é centralizar essa roda, e vai ser pura gambiarra. Para centralizar a roda eu vou usar agora da gambiarra. Vou fazer uma máquina improvisada com um garfo de bicicleta e um pedaço de madeira preso com um grampo. Vai ficar feio, mas o importante é que no final das contas tudo funciona. O importante é que essa gambiarra maluca no final vai funcionar como se fosse um centralizador profissional de rodas. Você pode ver aqui, ó, que eu fiz um encaixezinho nessa madeira e eu consigo ter uma noção de profundidade da roda. Eu posso ir batendo aqui com o martelo, levando mais para cima, mais para o lado. E é bom se fazer esse encaixe aí também. Dá para centralizar na própria bike, nem precisa arrancar se quiser, se for o caso. Agora, para centralizar é um pouquinho complicado, mas você vai aprender, né? Nós vamos começar primeiro a centralizar a roda de assim. Ela não pode estar rodando calambeta assim, para cima e para baixo. Nós primeiro vamos começar corrigindo isso. E qual é o segredo? Quando a roda está pegando embaixo aqui nessa madeira, nós apertamos os raios, pressionamos, e assim a roda sobe. Já quando a roda está muito longe dessa marquinha da madeira, nós temos que sortar os raios para dar uma leve afrouxada e a roda descer. É claro que isso vai depender da tensão de cada raio, nós temos que controlar também, não pode apertar demais, nem deixar muito frouxo. Enfim, você vai aprender aí na hora de fazer mesmo. Minha dica para facilitar um pouco a centralização da roda é dividir ela em 4. Nós vamos marcar uma fita isolante aqui. Começamos pelo bico e colocar uma outra na outra extremidade da roda, apenas para ter uma certa noção. E assim nós vamos mexer apenas com este conjunto de raio. E aqui tem um pequeno segredinho, mas que faz toda a diferença. Se eu tensionar um raio que está ligado à direita da roda no cubo, a roda vai vir para a direita. Se eu tensionar um raio da esquerda, a roda vai ser puxada para a esquerda. E é muito importante prestar atenção nesses detalhes. Enfim, é bem difícil eu te explicar no vídeo, mas eu acho que com essas dicas você vai acabar pegando o jeito se você for fazer. Resumindo, antes de eu começar a fazer e te mostrar pronto, porque não vai ter como mostrar o passo a passo não. Nós vamos primeiro centralizar a roda para ela ficar certa, assim, não ficar cambeta. Se preocupar primeiro com isso, dividindo a roda em 4. E depois nós vamos centralizar a roda na lateral aqui, para ela ficar bem certinha. E aí nós vamos usar essa técnica de pressionar um raio da esquerda para levar para a esquerda e da direita para levar para a direita. E é só isso. É um serviço complicadinho, mas tem que ser feito bem feito. Vamos lá, com paciência. Seguindo essa técnica e com um pouquinho de paciência, eu demorei menos de 10 minutos para centralizar a roda. É um serviço um pouquinho chato, mas é fácil depois que a gente pega o jeito. Só mais um pequeno detalhe, vale a pena te falar, senão você faz errado e bota a culpa em mim, né? Essa é a roda dianteira, então ela é centralizada no meio. Se for a roda de trás, geralmente ela é centralizada um pouquinho para a esquerda por causa da catraca de marcha que vai aqui. Então, no centralizar a roda, geralmente é jogado ela um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, conforme a sua interpretação aí. Então você vai ter que prestar atenção numa roda pronta, se você for fazer pela primeira vez. Pega uma roda de alguém emprestada, olha em alguma bike que você tiver por aí e você pega o jeito. Para te servir de incentivo, a primeira vez que eu montei e centralizei uma roda sozinho na vida foi com 11 anos e ninguém me ensinou. Eu vi uma roda pronta, desmontei outra e fui montando. Tudo na gambiarra e acabou dando certo. Eu passei uns 2 dias para aprender. E a partir daquele momento eu fui fazendo sempre que precisava. E hoje, 10 minutos eu consigo centralizar uma roda sozinho.
vale de incentivo para você, né? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal que nós temos muitas coisas legais por aqui. Abração, até mais.